abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Glória a Deus. Versículo de número 14. Nesta manhã eu quero falar sobre os escolhidos de Deus. Quero dar alguns exemplos de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor ao seu tempo, à sua época, e que foram grandes instrumentos na mão de Deus e fizeram grande diferença. Por quê? Porque decidiram atender esse chamado, decidiram aceitar a escolha de Deus, decidiram obedecer o propósito pelo qual cada um deles vieram à terra e nasceram. Porque, irmãos, mesmo que talvez você não entenda uma coisa: você nasceu com uma missão, você nasceu com um propósito. Mesmo que você não entenda isso ainda, mesmo que você ainda não conseguiu entender, você não nasceu para nada, você não nasceu por acaso, você não nasceu somente para encher a terra, para ser mais um na terra. A questão é que nós precisamos ouvir a Deus para entender o propósito pelo qual Deus nos chamou e Deus nos escolheu. Mateus 22:14 diz assim, amados irmãos: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha o que a palavra do Senhor diz, que muitas pessoas, elas são chamadas por Deus. Elas são chamadas por Deus. Porém, poucas pessoas são escolhidas. Por quê, irmãos? A escolha não depende só de Deus. Não depende só do nosso Senhor. Mas depende de eu e você aceitarmos esse chamado de Deus e obedecermos aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, na nossa família, na nossa casa e neste mundo que nós estamos vivendo. É muito importante nós entendermos isso, porque na verdade, irmãos, Deus deu o livre-arbítrio e o direito de escolha para mim e para você. Então, quando Deus chama, cabe a nós obedecermos a este chamado ou não. Cabe a nós, irmãos, nós aceitarmos a escolha de Deus na nossa vida ou não. Porque quando nós aceitamos o chamado de Deus, quando nós aceitamos obedecer a Deus, quando nós aceitamos andar no caminho do Senhor, o que acontece, pastor? Nós nos tornamos escolhidos de Deus para o propósito pelo qual o Senhor quer realizar em nós e através de nós. E essa escolha produz em nós, irmãos, bênção, recompensa. Porque um dia Pedro perguntou para o Senhor Jesus: o que eu vou receber? O que nós vamos ganhar por ter deixado tudo e a ter aceitado a escolha do Senhor? O que nós vamos receber? O que nós vamos ganhar com isso? O Senhor Jesus responde para ele: irmão, ninguém que deixou tudo por causa do meu nome, por causa de mim, não receba nessa vida e também na vida vindoura 100 vezes mais. Então, irmãos, tem uma recompensa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Levante suas mãos, diga assim: eu creio que há uma recompensa de Deus para a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome daquele que vive. Irmãos, e durante a caminhada, durante o tempo, amados, Deus escolheu vários homens na Bíblia. Vários homens Deus escolheu. Mas o que mais chama atenção, que Deus não escolheu as pessoas perfeitas.
Deus não escolheu as pessoas mais inteligentes. Deus não escolheu as pessoas mais certinhas. Deus não escolheu as pessoas que o mundo diria hoje, esses são os melhores. Não, irmãos. Não. Deus escolheu os fracos para fazer deles fortes. Deus escolheu, irmãos, os que não são capacitados para capacitar. Então talvez nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: pastor, mas eu não sei nem ler a Bíblia, eu não tenho estudo. Ah, pastor, eu não sei nem falar direito. Ah, pastor, eu não sou inteligente, eu não consigo gravar as coisas. Por que Deus me escolheria? Porque é assim que Deus é, irmãos. Deus trabalha na contramão da lógica. Deus trabalha na contramão do mundo, irmãos. Na contramão daquilo que as pessoas pensam. Então, meu querido, olha o exemplo das pessoas. Quero citar alguns exemplos das pessoas que Deus escolheu. Que Deus escolheu, por quê? Porque Deus escolhe aquele que está disposto a obedecer, aqueles que estão disponíveis para o propósito de Deus, o propósito do Senhor. E Deus, irmão, sempre escolhe quem está ocupado. Ele nunca escolhe alguém que não tem nada para fazer. Que talvez você pense assim: pastor, por que Deus me escolheu? Eu tenho tanto trabalho, eu tenho tanto serviço, tenho tanta coisa para fazer. É assim mesmo, irmãos. Deus escolhe quem está ocupado. Deus escolhe, irmãos, quem está fazendo alguma coisa. É que Deus escolhe. Essa que é a grande verdade da palavra de Deus. No nome de Jesus. Quando Deus me chamou, irmãos, e Deus me chamou para o ministério, quando Deus me escolheu, eu estava trabalhando, estava muito bem, trabalhando junto com meu pai. Nós tínhamos uma rede de 3 lanchonetes, tinha sorveteria, tinha restaurante. Naquela época eu estava trabalhando, estava muito bem. Eu queria ser só membro da igreja, eu queria contribuir com a igreja, eu queria somente cantar na igreja e depois ir cuidar das minhas coisas. Não tinha mais tempo para mais nada. Vinha servir ao Senhor, adorava ao Senhor. Eu queria ser empresário, eu queria fazer faculdade, eu queria menos o ministério. Só que um dia Deus me chamou. Deus me chamou. E eu não estava desocupado quando Deus me chamou. Eu estava com muito trabalho. E é assim que Deus faz. Olha o exemplo de Abraão. Coloca Gênesis 12, versículo 1. Olha o exemplo de Abraão, irmãos. Abraão, se você ler a história de Abraão, ele morava juntamente com a sua família. Seu pai era fazendeiro, tinha uma olaria que fabricava imagens. Uma família bastante estruturada, porém sem Deus. Só que Abraão encontra com Deus e Deus chama ele. E olha o que a Bíblia diz, o dia que Deus chamou ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E farei você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Olha aí, irmãos, ele atendendo o chamado. Olha aí, o pai Abraão é o maior exemplo para mim e para você.
de que Deus nos chamou, e quando nós atendemos o chamado, nós tornamos escolhidos de Deus. E Deus tem falado no nosso coração, e nós temos profetizado que 2021 será o ano dos escolhidos do Senhor, em que Deus vai cuidar de nós, em que nós não vamos estar debaixo, irmãos, de previsão humana, mas nós vamos estar debaixo da provisão de Deus na nossa vida. Então eu quero dizer para você, nunca diga não tenho, diga Deus proverá, porque você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. Amém? Diga assim, levante as suas mãos, diga comigo assim, ó, Deus proverá todas as coisas na minha vida, na minha casa, na minha família. Então não diga eu não tenho. Eu não tenho nada, eu não digo eu não tenho, diga assim, o meu Deus proverá. Nós servimos um Deus provedor, um Deus abençoador, um Deus o qual nós aceitamos o chamado dele para a nossa vida. Então Abraão aceitou o chamado, e Deus disse assim, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou ser com você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, aqueles que for bênção na sua vida, também serão abençoados. Mas aqueles que não for bênção na sua vida, também não serão abençoados. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão ouviu e atendeu o chamado de Deus. Olha o outro exemplo na palavra de Deus, de muitos homens que Deus chamou, irmãos. Vamos pegar apenas alguns. Olha Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo de número 2. Deus escolheu Josué, Deus chamou Josué, e a Bíblia diz, irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor: Moisés, o meu servo está morto, prepara-se agora e passa o Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Sabe o que Deus estava falando ali para Josué? Ele diz, Josué, agora chegou a sua vez. Moisés, meu servo, já é morto. Agora chegou a sua vez. Agora chegou o seu tempo. Eu te escolhi para esse tempo. Eu te escolhi para este propósito. Então levanta e faz esse povo seguir em frente para tomar posse da terra que eu prometi ao meu povo. Então esse tempo foi o tempo de Josué, o tempo de Moisés passou, outro escolhido do Senhor, mas agora chega o tempo de Josué. E para cada um de nós, Deus tem um propósito. Cada um de nós, Deus tem uma missão. A missão que Deus tem para mim não é igual à missão que Deus tem para você. O propósito que Deus tem na minha vida não é igual ao propósito que Deus tem para você. O que nós podemos é, como igreja, como corpo de Cristo, unir os nossos propósitos para fazer uma grande obra para Deus, para cumprir uma grande obra para o Senhor. É isso que Deus faz. Como corpo de Cristo, Ele une os propósitos que Ele tem na nossa vida para fazermos uma grande obra para Deus. Quantos acreditam nisso? Dá glória a Deus bem forte e uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, irmãos, e aí Deus diz, olha o que Deus diz para Josué, versículo 3, Josué, chegou agora o seu tempo, é a sua vez. Então eu quero dizer para você, que todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. 4. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e estender-se-á através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá te resistir a você em todos os dias da sua vida, e assim como estiver com Moisés, estarei com você, não te deixarei e nem te abandonarei. Aleluia. Seja forte, Josué, seja corajoso,
porque você fará este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Para aí um pouquinho, olha que algo tremendo. Olha que algo tremendo. Por que muitas pessoas não são bem sucedidas? Por que muitas pessoas não conseguem, apesar de ser escolhida por Deus, não conseguem sucesso? Por quê, irmãos? Porque há um segredo. Deus disse para Josué: Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda e nem para trás. O que significa isso, pastor? Significa, irmãos, que se eu ficar olhando para trás, se eu ficar olhando para o meu passado, eu não vou conseguir enxergar o futuro que Deus tem para mim. Eu não vou conseguir enxergar as coisas boas que tem, porque Jesus está lá na frente, Ele é o nosso alvo, o alvo está lá na frente. O alvo está lá na frente. Então se eu ficar chorando o passado, as coisas ruins, as coisas que não nos agradaram, as coisas que não fizeram bem para nós do passado, se eu ficar olhando para os problemas da direita, da esquerda, se eu ficar focado somente nos problemas e tirar os olhos do alvo que se chama Jesus Cristo, então eu não vou chegar lá. Sabe por quê, irmãos? Porque os problemas sempre virão, as adversidades sempre virão, as barreiras sempre existirão, os gigantes sempre se levantará. Mas o segredo é que se nós estivermos focados no alvo que se chama Jesus Cristo, então nós vamos passar pelos problemas, nós vamos vencer os gigantes, nós vamos enfrentar as dificuldades, porque nós temos um alvo, e esse alvo se chama Jesus Cristo. Então o diabo faz de tudo para você viver amarrado lá no passado. O diabo faz de tudo para você, amados, ficar olhando para a direita ou para a esquerda. É a mesma coisa, irmãos, um exemplo. Por exemplo, vou citar um exemplo de um casamento. Exemplo de um casamento. Às vezes no começo do casamento, às vezes há muitas falhas, às vezes há erros. Às vezes algumas coisas não acontecem porque você não conhecia Jesus, você não conhece o Senhor, muitas vezes não tem entendimento, você casou sem Deus, aí depois você vem para a igreja, você vem para a igreja, aceita Jesus, você e seu esposo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Só que aí agora você aceitou Jesus, você quer uma vida nova, você tem um alvo, você tem um objetivo. Mas aí quando chega em casa e você começa a brigar, e aí começa a falar do passado. E aí a mulher começa a jogar o passado na cara do marido, o marido começa a jogar o passado na cara da mulher. Você acha que esse casamento vai durar? Não, não vai. Não vai durar. Não vai resistir a isso. Por quê, irmãos? O passado não edifica. O passado destrói. Se ficarmos trazendo o passado, então o passado tem que ser perdoado, tem que ser deixado de lado, tem que ser colocado para trás. E nós precisamos olhar para o alvo e seguir em frente, porque senão não dá certo. Viver coisas novas. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem coisas novas para nós, que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã para com as nossas vidas. Porque Deus, irmãos, Ele olha para frente, porque se Deus ficasse também olhando o nosso passado, as nossas falhas, os nossos erros do passado, então nós não teríamos salvação. Não teria salvação. Mas Deus perdoa. Passa uma borracha. Amém, irmãos? Então nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos olhar para frente.
Então esse foi o tempo de Josué. Mas dentre tantos homens que Deus escolheu, eu quero citar o exemplo também de Davi. Deus também escolheu Davi, chamou Davi. Coloca 1 Samuel, coloca 1 Samuel 13, 14. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Olha como que Deus é tremendo. Nós temos o exemplo do primeiro rei de Israel chamado Saul. Saul, quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul? Deus. Deus aprovou a escolha de Saul. Os homens queriam um rei, pediram um rei, né? E Deus aprovou a escolha de Saul. Só que o que acontece? Deus escolheu, mas o que aconteceu? Ele não obedeceu. Ele não quis obedecer. Pastor, tem fulano é escolhido de Deus. Fulano é escolhido do Senhor. Só que há um detalhe. Você pode ser um escolhido, mas se você não decidir aceitar o propósito de Deus na sua vida, não adianta. Um tempo atrás um moço me procurou e que tinha vindo lá de Minas Gerais, que era da nossa igreja, havia se afastado da presença de Deus. Era músico na igreja e ele se afastou e entrou para o mundo do crime. Pesado mesmo. Mundo do crime pesado. Pesado. Fazia parte de uma facção. E ele disse assim para mim, ele disse assim para mim, pastor, vou confessar um pouco dos meus pecados, mas eu quero voltar. Eu quero sair, mas está difícil. Está difícil sair. Eu falei para ele assim, tudo é uma escolha. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Pô, pastor, eu sinto. Só que a decisão, você vai ter que tomar essa decisão. Você vai ter que tomar essa decisão. E que essa decisão seja hoje, seja o mais rápido possível. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Aí ele falou para mim assim, pastor, mas está difícil. Aí ele levantou e foi embora. Irmãos, uma semana depois ele foi preso. Sabe o que acontece? Às vezes tem decisão que para Deus vir batalhar em seu favor, Deus fica esperando você tomar uma atitude. Deus está até com a bênção aqui, pastor Reginaldo, para te entregar. Mas Ele está esperando você tomar uma atitude. Você tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão, Ele vem em seu favor. É a mesma coisa o projeto de vida, irmãos. Quando você se levanta para confiar diante de Deus, diante do Senhor, confiar o seu futuro, colocando no altar de Deus aquilo que agrada a Deus, Deus se levanta em seu favor. É o exemplo de Salomão. Salomão foi o escolhido do Senhor, pastor? Foi. E ele assume o trono? Assume, pastor. Só que ele se vê diante de uma grande adversidade, várias delas. Problema com seus irmãos, problema na nação, dificuldades. Então, quando ele resolve fazer um sacrifício a Deus, subindo no altar,
fazendo um sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que na mesma noite Deus aparece a Salomão e diz para ele assim: ó, Salomão, o que você quer? Porque o que você quer, eu vou te dar. Então, às vezes, irmãos, Deus está esperando para liberar uma grande bênção na nossa vida, mas Ele está esperando nós darmos um passo para Ele, nós tomarmos uma decisão. Você pode ver que nenhum desses homens aqui foram abençoados e escolhidos sem dar um passo, sem tomar uma decisão, sem fazer uma escolha. Abraão ouviu Deus falar, mas o que ele teve que fazer? Ele teve que se levantar, pegar tudo aquilo que é dele e ir. Josué, Deus disse para ele assim: Josué, levanta meu filho, levanta e faz esse povo seguir em frente. Faz esse povo em frente. Deus disse para Saul, coloca aí o versículo 13, olha ali: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o meu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O que o Senhor ordenou? Ele falou: Saul, se você fazer a minha vontade, eu vou confirmar o teu reino. Tinha uma condição: eu vou confirmar o teu reino e vou te abençoar. Só que Saul, irmãos, fez tudo ao contrário. Aí Deus falou assim: ó, o seu reino não subsistirá. Eu já escolhi um segundo o meu coração. Agora eu escolhi um segundo o meu coração para reinar em seu lugar. Pensou Deus olhando para Saul através do profeta Samuel? Foi isso? Mas Deus olhando e falando assim: ó, seu reino não vai subsistirá. Eu já escolhi um para tomar o seu lugar. Que coisa dura, irmãos. Por quê? Porque Saul não tomou os cuidados que Deus pediu para ele tomar. Mas olha o versículo 14. Ah, esse já está o 14. Não, 13. É o 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu... Irmãos, às vezes Deus permite alguma situação na nossa vida, presta atenção nisso. Às vezes Deus permite uma situação, uma prova na nossa vida, para Ele nos abençoar, para Ele mudar a história da nossa vida. É como Deus fez com Abraão, quando ele levou o filho dele para o sacrifício. Deus falou: Abraão, agora eu sei que você me ama, então eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Então às vezes tem grandes vitórias, tem grandes bênçãos que nós estamos esperando, que às vezes Deus está esperando a gente tomar uma atitude. E quem sabe Deus está esperando você subir esse altar, dobrar o joelho ali e dizer para Ele o que você quer, para Ele vir em seu favor, colocando diante dele o seu sacrifício. Olha o que Deus diz, irmão, que coisa. Olha o que o profeta diz: o Senhor teria confirmado o teu reino. Ou seja, se você tivesse feito o que Deus te ordenou, Ele teria firmado o seu reino para sempre. Só que agora, então, irmãos, Deus sempre espera nós darmos um passo. Porque quando nós damos um passo e fazemos a vontade de Deus, nós também temos como dobrar o nosso joelho e cobrar de Deus em oração. Cobrar de uma forma, claro, respeitosa ao nosso Deus, mas cobrar. Como o rei Ezequias cobrou, quando ele recebeu a notícia que ele ia morrer. Ele disse: Senhor, não,
Eu não aceito morrer. E Deus dá mais 15 anos de vida. Ele faz uma cobrança e diz, ó, eu obedeci o que Saul não fez. Então eu não aceito. Aí é quando Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Mas não é 15 anos de sofrimento, não. 15 anos dos melhores dias da sua vida. A questão é que às vezes a gente endurece o coração, às vezes a gente é cabeça dura. Mas entenda uma coisa, mais tem Deus para te dar, para te abençoar, do que você para dar para Ele. Por mais que eu e você fazemos para Deus, irmãos, muito mais Deus tem para nós. Você imagina o que Deus fez esse ano? Esse ano tivemos luta? Tivemos provação? Tivemos. Só que nós vencemos, estamos vencendo. Se nós tivéssemos sido derrotados, talvez nós não estaríamos nem aqui. Mas nós vencemos, Deus foi provedor. Deus nos sustentou, nos manteve de pé, nos deu saúde, nos guardou. Quantos pais de família não pôde ficar em casa, mas teve que sair para a luta, teve que sair para o trabalho. Ou seja, só Deus para guardar. Só Deus para guardar. Então, irmãos, só que aí, lá em 1 Samuel, agora no 16, Deus escolheu Davi. 16, versículo 7. Olha o que diz. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, nós podemos dizer palavras bonitas, mas quando nós falamos palavras, Deus olha lá no nosso coração. Deus sempre vai olhar dentro do seu coração e ver a intenção do coração de cada um de nós. Se há verdade no nosso coração ou se há engano. Se há verdade ou se há mentira. Se há amor ou se não há amor. Deus vê lá dentro. E só Deus, irmãos, é que pode ver lá dentro. Só Deus pode ver lá dentro. Então, o próprio profeta Samuel, ao escolher um homem segundo o coração de Deus, ele estava olhando para os músculos, para a altura, para os cabelos bonitos, para os olhos bonitos, para o rosto formoso. Mas Deus disse: nenhum desses serve. Por isso que eu quero dizer para você, você é um escolhido do Senhor. Talvez você não tenha boa aparência, talvez você não tenha inteligência, talvez você não é uma pessoa sábia, mas eu quero dizer, Deus te amou, Deus te ama, Deus te escolheu e você é dele. Então não se atente para a aparência. Não se atente para a aparência. Eu disse uma certa vez para um moço assim, que queria casar. Queria arrumar uma namorada para noivar e casar. Eu disse para ele: enquanto você estiver olhando só a aparência, porque ele queria um rostinho bonito, olhos verdes, né? Cabelinho liso. Falei: enquanto você estiver olhando só para a aparência, só por fora, você não vai casar. Você não vai encontrar essa pessoa.
quando de fato, até hoje, não casou. Porque, irmãos, o que manda não é só aqui não, mas e aqui? Aqui dentro. Por isso que Deus é tremendo, Ele trabalha na contramão. Irmãos, então Deus escolheu. Mas eu quero também dizer para você nesta manhã, irmãos, que Deus, quando Ele escolhe Paulo, Ele faz algo tremendo. Coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo. Quem era Paulo, irmãos? Paulo antes era Saulo. Um homem que todo mundo tinha medo, bravo, perseguidor. Todos os cristãos tinham medo. Não tinha temor, não tinha medo de ninguém. Só que um dia, lá na estrada de Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus. E engraçado que Jesus não dá opção. Você sabia que tem pessoas que Deus escolhe e Deus não dá opção para ela? Deus diz, olha, eu tenho um propósito na sua vida. Ah, você não quer? Então vai sofrer as consequências do não. Você pode ver que Paulo, Deus não dá opção para ele. Não dá. Primeiro que Deus já tira a visão dele. Derruba ele do cavalo e já tira a visão dele. Ele é levado, conduzido, cego, para casa. E quando as pessoas falam, Senhor, nós temos medo, olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo, não dá para ler tudo. Vamos ler só o 17 do 13 ao 17, pastor Reginaldo. 9 do 13 ao 17. Olha o que diz. E Ananias, porém, respondeu, Senhor, muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos santos em Jerusalém. Ele era conhecido como aquele que fazia o mal, irmãos. Outro versículo. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias, vai. Olha a ordem de Deus. Tem escolha? Ananias, vai. Porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias, ele para mim é um vaso escolhido. Para vocês ele é o terror. É aquele que mata, mas para mim ele é um vaso escolhido. Talvez você não tenha valor para alguém da sua família. Talvez você não tenha valor onde você trabalha. Talvez você não tenha valor. Mas para Deus, você é um vaso escolhido. Para Deus, você é um vaso escolhido. Olha o 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, olha, peraí, agora mesmo ele estava com medo, agora já chamou Saulo de irmão? O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Deus é tremendo, irmãos. Deus pode fazer, Deus transforma, Deus liberta, e Deus pode fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Deus pode.
Então nunca diga não posso, diga o Senhor me fortalece, o meu Deus pode. Aleluia, irmãos. Para concluir, Deus escolhe Pedro, Jesus escolhe Pedro. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 18. Pedro foi o maior apóstolo, dos maiores apóstolos da igreja. Aliás, ele foi o principal apóstolo da igreja primitiva. Jesus confiou na mão dele essa liderança. Mas um dia ele foi chamado. E ele atendeu esse chamado. Aí está o segredo. Pastor, Deus está me chamando. Quantas pessoas que você encontra e fala, ó, Deus está me chamando. Eu tenho sentido o chamado de Deus. Só que a pessoa continua no mesmo caminho, tomando as mesmas atitudes, não querendo renunciar nada. Não tem um homem na Bíblia chamado por Deus, ou como nós também podemos pegar aqui exemplos nossos aqui, que foi chamado e escolheu obedecer a Deus e que não teve que fazer renúncias. Não teve que renunciar a alguma coisa. Olha o que diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e eles lançavam as redes ao mar, porém eram pescadores. 19. E disse-lhe Jesus: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente, de homens. Então, olha aqui, o segredo está aqui. Chamou, Jesus apresentou o projeto, e agora? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui está o segredo de quando Deus fala com você e você obedece. Quando Deus manda você fazer algo e você faz. Quando Deus te pede algo e você atende. Porque assim como o pai, assim como o filho pede para o pai algo, o pai também tem direito de pedir algo para nós. Amém? Nós não pedimos a Deus as bênçãos? Ele também pede para nós algo para nós fazermos para Ele. Então, se você é pai, você sabe que você já pediu muitas coisas para o seu filho. E o seu filho já pediu muitas coisas para você. E assim é o nosso relacionamento para com Deus. Tem coisas que você vai pedir para Deus, mas tem coisas que Deus vai pedir para você. E cabe a você obedecer ou não. Só que quando a gente obedece, a gente é abençoado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, só que agora, irmãos, passou o tempo de Pedro, passou o tempo de Abraão, o tempo de Josué, passou o tempo dos profetas, passou o tempo de Pedro, passou o tempo de Paulo. Hoje é o meu tempo e é o seu tempo. Hoje é o tempo da igreja, que Deus está chamando homens e mulheres para o seu reino. Deus está escolhendo homens e mulheres para a sua obra. E cabe a cada um de nós aceitarmos o chamado ou não. Às vezes nós falamos assim, irmãos, nossa igreja era para estar superlotada. Pela vontade de Deus, sim. Pela nossa vontade como pastores, sim, a igreja era para estar lotada. E também pela vontade de Deus.
Só que cada um nesta manhã teve o direito de escolher entre estar aqui ou não. Você escolheu estar aqui, amém? Você decidiu estar aqui, amém? Você fez essa escolha de estar na casa do Senhor nesta manhã, amém? Então, irmãos, Deus não vai lá, arranca uma pessoa da cama, manda um anjo lá com chicote. Você lembra que, não sei se você passou por essa experiência, né? Meu pai levantava nós da cama, e se nós demorava um pouco, ele pegava o chicote, a cinta. Vamos, menino, levanta! E se demorasse, levava uma cintada para levantar ainda. Vai em tal lugar, faz isso, vai para a escola. Não, Deus não vai enviar um anjo lá com um chicote e dizer assim, ó, você vai para a igreja, senão você vai apanhar. Não. Ele dá o direito, meu e você, de estar na casa dele ou não. De estar na presença dele ou não. Mas eu quero dizer para você que chegou o nosso tempo. Deus escolheu você. Coloca 1 Coríntios 27, 28. Aliás, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Olha o que Deus diz, irmãos. E eu quero orar por você. Então esse é o nosso tempo. Pastor, então, quem que Deus escolhe? Quem que se torna o escolhido? Aqueles que estão dispostos a obedecer. Olha o que diz em 1 Coríntios. Olha o que diz. Pelo contrário, ou seja, Deus trabalha na contramão, irmãos, da lógica, do pensamento humano. Olha, ele diz, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada, e as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus.